Ah, coisa boa se atirar na cadeira. Ah. Tomem água, gurizada. Muito importante. Sejam muito bem-vindos ao vídeo 9 do canal do Dr. Guto Vaz no YouTube. Se tu tá curtindo o conteúdo, te inscreve no canal, curte, comenta. Vamos seguir aí com a nossa trilha de aprendizado, misturando medicina e estilo de vida, com rotina, hábitos e um pouquinho aí da minha experiência, sabendo que eu estudo, pratico, fico feliz, tenho um senso de propósito e daí falo pra vocês. É um processo... Entra, eu tento fazer, ver o que dá certo, o que dá errado e falo. Feitoria gurizada. Hoje então quero falar sobre minha viagem pro Rio, algumas coisas orgânicas que eu percebi e algumas conclusões que eu acho que são legais de serem compartilhadas. Primeiro de tudo, por que eu vou falar das minhas férias? Porque eu sou o cara que fala da rotina, sendo que é um dos pontos principais de tudo isso, criar hábitos que nos façam sentir mais plenos, tanto agora, e gerem resultados em saúde no futuro, nos faça a gente ter mais clareza de quem a gente é, o que a gente, para onde a gente está indo. E as férias significa tu, sair um pouco da rotina. E é impossível desvencilhar um pouco de contexto. Eu não sou um cara muito viajado, tá? E no sentido de sempre conviver no meio de pessoas que viajavam mais. Até um bom tempo, pouco tempo atrás, principalmente limitado por questões financeiras até o final da medicina e por questões de trabalho / financeiras ainda nos primeiros anos, que ainda foi um pouquinho ali aos trancos e barrancos, no sentido de, agora vou fazer uma viagem. Tipo, foi meio impossível eu simplesmente jogar tudo pro ar e fazer isso. Eu tive 2 férias em 5 anos de formado. E as 2 eu acabei indo pro Rio de Janeiro. A primeira foi 2022, 23. Não, 22. 22 e... Não, 23 e 24. 22 e 24, isso aí. E as últimas foram agora, no 15 dias de janeiro. Nas primeiras eu fui conhecer Rio Capital e nas últimas eu fui para Ilha Grande. Por não ter muita experiência de viagem, eu costumo ficar bem entusiasmado com a coisa. Tanto do jeito bom quanto do jeito ruim. Vamos lá. Ilha Grande é, sem dúvida, o lugar mais bonito que eu já tive a oportunidade de conhecer. Eu não imaginava que podia existir tamanha beleza natural. Eu fiquei 6 dias lá. E a nossa rotina, tava eu e a minha melhor amiga, salve pra Isabelle. Ela é atleta, ela joga bola, então normalmente a gente meio que um incentiva o outro na vida saudável. Na leitura, na aquisição de conhecimento e tudo isso. Então a gente tava lá, na parceria, e a gente tava acordando cedo, mas não tão cedo. Tava comendo bem, a gente bebeu praticamente nada, dividimos uma garrafa de vinho branco em uma tarde. A gente levou 2 e no fim a gente nem quis a outra e deixamos lá. Praticamos esporte, fizemos muita trilha, conhecemos todo lugar, fizemos tanto os rolês de turista, que é pegar um barco para conhecer a ilha,
conhecer os restaurantes, conhecer a ilhazinha lá, a ilhazinha nada, a vilazinha lá que chama Abraão, que é o principal ponto turístico. Quanto também fizemos os rolês mais aventureiros. Pegamos várias trilhas, trilha na chuva, trilha de noite, quase se perdemos, confusão. Então foi uma experiência, assim, única. E o que eu quero linkar com ser o cara da rotina, tão fora de sua rotina, é que isso causou, num primeiro momento, causou um pouco de desconforto, mas num segundo momento, eu me senti quase como se a minha vida fosse um balde cheio de areia e eu tivesse pego esse balde e jogado ele pra cima, assim, essa areia se esparramasse de uma forma aleatória. E daí depois, como se para eu seguir a vida, eu tivesse que ir juntando ali a parte da areia que... Então, o que eu quero dizer é que eu tive tantas experiências diferentes, principalmente assim, a imensidão daquele lugar, aquelas praias, aquela vegetação. E eu, cara, fiquei tão maravilhado com tudo aquilo que é tão diferente da minha rotina que foi bem quadradinha em 2024. Acordar às 5, comer, treinar, comer de novo, ir pro hospital, ficar manhã e tarde, às vezes treinar de novo, às vezes não, pegar um livrinho, sair fora das redes sociais ali pelas 8 da noite, dormir e dar uma meditada. Foi isso. E alguns plantões nesse meio. E aí quando vê do nada, eu me senti assim, de certa forma, muito mais livre, digamos. Tipo, totalmente, meu, faz o que tu quiser. Vai aproveitar a ilha, vai ver as coisinhas. Sabe quando tu larga a criança, tipo, vai brincar lá. E eu coletei tantas informações, refleti tanto sobre a minha vida. Teve um dia que foi, assim, ó, absurdo. Que eu tava nesse barco dando a volta à ilha e olhando, era um dia que tava um sol e daí passou um pássaro, tipo, voando livremente na água e daí eu olhava aquelas montanha pra tudo que é lado, de tudo que é tamanho, aquela vegetação. E eu pensava na minha vida, nos meus amigos, no meu propósito, o que que eu quero, o que que eu não quero, o que que eu entendo por liberdade, por sonho, pra onde eu quero ir, o que que eu não quero. Aquilo começou a passar tudo na minha cabeça, eu comecei a chorar no barco, era um barco com um monte de gente de outros países, tipo, todo mundo, sabe? Então, foi algo de surreal. E daí a conclusão disso é que um momento de total desligamento daquilo que a gente faz rotineiramente serve justamente para pegar a tua realidade e te mostrar que existem outras coisas. E quando tu faz isso com pessoas especiais, fica melhor ainda. Então, o desconforto, ele era muito orgânico. E daí eu quero puxar um link, como eu sempre gosto de falar sobre algum livro, para não ficar simplesmente os delírios da minha cabeça, que às vezes vai ser, tá? Desculpa. Se tu tá aqui, às vezes vão ser delírios da minha cabeça, mas às vezes eu vou trazer, tipo isso aqui. Esse cara, o Sachin Panda, ele é um cara indiano que estudou a vida inteira sobre ciclo circadiano. E daí esse livro ele não tem versão em português, eu comprei na Amazon. E eu me sentia na viagem muitas vezes cansado. Meu organismo sentia fome nos horários que pelo horário da viagem, da programação, eu não podia comer. E o meu organismo estava todo reguladinho na minha rotina. No momento que eu saí dela, eu pude sentir os efeitos que tem
o fato da gente não prestar atenção no quando. Quando a gente faz 3 coisas principais que ele menciona no livro, e eu pude comprovar perfeitamente pelo fato de estar motivado querendo viver a viagem, mas sentindo meu organismo mais cansado, que é o horário de dormir, o horário de acordar. Quando a gente faz movimento corporal ou atividade física em um contexto um pouco mais elaborado, e quando a gente come. Quando? Não necessariamente o quê. Por estar numa dieta feita por nutricionista, acaba que eu como praticamente a mesma coisa na maioria dos dias. E nos mesmos horários. E eu tento deitar mais ou menos no mesmo horário e acordar mais ou menos no mesmo horário. E eu tento fazer atividade física mais ou menos no mesmo horário. No momento que isso sai de cena, é engraçado. Porque eu ficava com fome e não dava pra comer. Porque eu tava numa trilha, ou eu tava num barco, ou eu tava longe da cidade, ou não tinha comida. Eu tinha vontade de comer as minhas comidas. Que, modéstia à parte, são... Eu não tive nunca nem coragem de dar pra alguém, sabe? Eu adoro minha comida, mas, tipo, é coisa tão simples. E, tipo, lá a gente comia tanta coisa, às vezes, umas coisas muito mais hiperpalatáveis. Tipo, comi muito mais doce, comi muito mais pratos locais. Mas parece que faltava aquela coisa, sabe? Da regularidade, a mesma coisa. Às vezes eu acordava antes do despertador e tinha dificuldade em dormir. Eu sabia que eu podia dormir até 7, 8 da manhã. E às vezes eu acordava antes, às vezes passava do meu horário normal de sono, que normalmente é tipo 9, 10 e pouco. A gente tava na rua e daí chegava em casa, não era tão diferente, mas tipo 11 e pouco. E daí eu já não conseguia dormir. E isso aí tudo vem da quebra da ritmicidade do nosso organismo. E isso tem tudo a ver com um conceito de saúde trazido no livro, que é o Circadian Code. Eu não sei se eu tinha falado o nome do livro. Eu deixo ali aqui embaixo, na descrição do vídeo. E a gente muitas vezes considera na nossa saúde o que eu tô comendo, o que eu tô treinando, o que, mas não considera o quando. E a gente esquece ou ignora o fato do nosso corpo ser uma orquestra sinfônica extremamente complexa. E que quanto mais regularidade a gente adiciona a essa orquestra, mais puro e mais fino sai o som, no final das contas. Porque, digamos que normalmente a minha última refeição é às 19. Mas aquele dia eu fiquei acordado um pouco mais e às 22 me deu uma fome que eu pensei. Aí eu entrei num looping de ansiedade e pensei, não vou conseguir dormir se eu não comer alguma coisa. Mas na maioria dos dias o meu organismo não está acostumado a receber aquilo ali. Dessa forma... Ai, gato maluco. Dessa forma, quando eu ingeri essa comida, o organismo, a orquestra sinfônica toda, o estômago vai receber aquilo ali e ele vai pensar, putz, não estava preparado para isso. Aí ele vai parar de fazer o que ele estava fazendo, porque ele vai ter que digerir aquela comida e ele vai cutucar os outros órgãos ao redor. Aí, gurizada, veio uma comida aqui na hora que não estava certo. E aí vai ter que falar pro cérebro, olha só, não pega pesado aí em fazer o cara pagar, porque agora a gente tem que digerir esse negócio aqui. E todo o corpo conversa de uma forma que qualquer coisa simples que esteja fora ali daquela rotina que acontece na maioria dos dias,
vai impactar eventualmente em desfechos que nós percebemos e que nos incomodam e que atrapalham a nossa vida, como a nossa capacidade de dormir, o nosso humor, o nosso desempenho, seja no trabalho, na escola, nas relações com quem a gente ama. E eu percebi claramente essa briga na viagem. O Augusto querendo aproveitar, querendo fazer tudo, querendo fazer as coisas, ao mesmo tempo sentindo que eu não estava no meu estado basal ali, por causa da rotina que estava sendo diferente para adaptar ao triatlo. Porque triatleta não tem pra onde correr. Tu tem que treinar de manhã cedo. E é bom treinar de manhã cedo. Demora a acostumar. Mas é muito bom. E às vezes tem treino no fim do dia também. Ou no dia abençoado, que dá pra sair mais cedo, no meio da tarde. Nossa, é muito bom. Então, tem toda a parte orgânica da viagem, que envolve os ritmos circadianos que o Satchin Panda descreve tão brilhantemente nesse livro, é uma forte recomendação. E tem todo o lado psicológico de entender que por mais que a nossa rotina esteja direcionada a algo que nos empolga, que nos fascina, que nos faz ir pra frente, ela desgasta, ela machuca, a gente lida com muita coisa ruim todos os dias, e isso vai gerando um desgaste emocional crônico que, quando existe a oportunidade de dar um reset, isso é sensacional. Então eu tive a oportunidade, e eu sou imensamente grato por ter conhecido. Fiquei totalmente maravilhado, e lá eu pensava, cara, eu só quero fazer esse tipo de férias, só quero ir para lugar natural, bonito, que eu fique de queixo caído, vomitando arco-íris. Daí agora eu cheguei em casa, já 7º dia aí de rotina, já tô mais adaptado e já tô considerando que a vida é longa e possibilidades eventualmente cosmopolitas de viagem também vão ser interessantes, porque ampliar e interconectar diferentes pontos distantes de experiência faz com que a nossa vida seja mais rica. Por isso eu amo ser um generalista no mundo de especialistas. No sentido tanto da medicina, de ter optado por não fazer alguma especialidade pontual, onde a grande maioria dos colegas acaba fazendo, mas no sentido da vida também. Tem um fascínio em saber de várias coisas diferentes e aos poucos interligando elas. Assim como percebo cada vez mais que a medicina bem feita, ela envolve outras áreas que é óbvio que eu nunca vou saber tanto quanto medicina, como filosofia, sociologia, antropologia, mas ter uma ideia, olhar pra lá e saber, isso existe. É sensacional. Então é isso, gurizada. Fica aí o relato da minha viagem, como existiu um efeito psicológico positivo, um efeito orgânico de testar os ritmos biológicos e saber testar em mim mesmo como a regularidade faz com que nossa orquestra funcione e produza uma sinfonia muito mais pura, muito mais fina. A recomendação, cara, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, sensacional. Quando tiverem a oportunidade, vão. E até o próximo vídeo. A gente se fala.